Rolial Universal Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. O livro das vidas, capítulo 49. No governo eterno de Yahushua, ocorre a separação dos povos, ficando do lado do Mehushihai as ovelhas, ou seja, os filhos do reino de U, os escolhidos do Todo-Poderoso, Ruha, Urim e Alhu. Estes são todos aqueles que creem no Davar do Rabor e Yahushua, e que seguem o Mehushihai, por onde for que esteja seu Mehus Shuyal, Yahushua Urim. O Mispa, sobre os povos e nações, está nas páginas e na leitura deste livro das vidas, do Rolial Yahushua, o caminho, a verdade e a vida, que cujos olhos do Mehushihai nada passa, e nem um Y e nem um ponto deixarão de cumprirem-se de tudo que estão escritos e descritos neste livro eterno, que é o livro das vidas. Portanto, atentai-vos, ó moradores da Adamá, e vós, ó moradores do Shomayal, para as palavras deste livro, na voz do Mehushihai Yahushua, Yahussaf Urim, Mehus Shuyal, dos povos e das nações. Vós, ó moradores da Adamá, estáis esperando um Mehushihai de uma forma grandiosa, cercado de uma grande comitiva de querubim e de seres eternos espirituais criados por U, mas se esqueceram das Quatav, que afirmam que o Mehus Shuyal é manso e humilde, e que se apresenta a todos os povos e nações com simplicidade. E todos que esperam devem reconhecê-lo assim, mas os Tzadekim reconhecerão a Yahushua humilde, o qual já está pronto na Damar, para receber o reino eterno de Al-Urim, juntamente com todos os que creem. Então, esse é mais um capítulo do livro das vidas, que diz que as ovelhas de Yahushua serão postas do lado direito. As ovelhas de Yahushua serão postas do lado direito, na separação dos povos, ficando do lado direito do Mehushihai as ovelhas. Ou seja, os filhos do reino de U, os escolhidos. E estes são aqueles que creem na Davar de Yahushua. Davar pregada, na palavra pregada nesta Adamar. E diz que este livro, este simples livro da vida, este simples livro da vida, é o Mispa, é o julgamento de todos os povos e nações. E aqui diz também que muitos estão esperando um Mehushihai que vem cercado de uma grande comitiva de querubins, de seres espirituais criados por Yahweh, mas não é bem assim. As Quatav nos garante
que o Mehushai é simples e humilde, e vem na forma mais simples e mais humilde, que somente aqueles que creem, aqueles que conhecem as Escrituras Sagradas, as quatro aves originais, é que poderão reconhecer o Mehushai. Assim como você se conhece o anti-Mehushai, você se conhece os impostores, os falsos criadores e a besta 666, você deverá também reconhecer o Mehushai. Vê a diferença na davar, na palavra, nos atos, na emuná. Porque o Mehushai, ele é cheio do Ruha, o rim. E o Mehushai vem para lançar o juízo, o Mishpat de Yahu. Ele vem em nome de Yahu. Quem é que vem em nome de Yahu? A não ser Yahushua. Quem que se apresenta aos povos e nações com o nome Yahushua? Só há um que se apresenta. Não há outro. Os outros vêm em nome de ídolos, de Elohims, porque são ídolos, são imagens de escultura feitas por mãos de homens, são lendas, são mentiras. Mas o meu Jihai já está pronto, como diz o texto, está pronto nada mais para receber o reino de Alhu, o Rim, juntamente com todos aqueles que creem. O reino de Alhu, o Rim, não é o mesmo reino deste mundo. Não é o reino dos homens. É um reino diferente. O reino de Al-Rim é um reino espiritual. Está dentro de cada ser humano. Ele não se apresenta assim tão fácil fisicamente como você pensa. Você pode ter visões, sonhos e revelações. Mas você não vai ver neste corpo físico a forma real do reino eterno de Al-Rim, porque senão você não precisa de estar aqui mais para aprender. E Yahushua, ele veio, ele está na Damar, na sua mesma condição. É pela emuná. As coisas que você espera, mas que você não vê, mas que elas acontecem. Quando você vê que acontece é por emuná. As coisas grandes, que são eternas, que você não vê com seus olhos materiais, você sente no Ruha, no entendimento. Ruha, vivo, Kayal, que está dentro de cada um. Então, observem bem o que são as coisas. A este mundo, grandes construções, prédios, concreto. Esse não é o mundo de Yahu. Esse não é o reino de Yahu. O reino de Yahu está dentro de nós, está dentro de você. Não é o reino de pedra, de concreto. Yahu não habita em habitação, em casa feita por mãos de homens. Yahu habita no que ele formou com as suas próprias mãos, na casa que ele edificou, que é o homem, onde Mehushua serviu bem a casa de Al-Shuru. Nos tempos da saída do Êxodo, da terra do Misaí, sob o comando de Faraó. Porque no tempo de Yahussaf existiu um faraó que respeitava Yahussaf. Mas depois, este faraó veio a falecer. E veio um outro faraó, um outro rei, mau, que não reconhecia Yahussaf nem o seu povo Yahshuru. E maltratou por 400 anos Yahshuru como escravos, tirando os alimentos e forçando-lhe a produção, que produzissem mais. Onde tomavam as mulheres de Yahshuru, matavam-se os homens. Todo homem, menino, era morto. E eles
possuíam as filhas de Alchuru. Possuíam a força. Possuíam a força as filhas de Alchuru. O povo sofreu muito. Depois você diz ainda que Alru é mau, é matador, é tirano. Olha, como você pode pensar uma coisa de Alru assim? E Alru vendo o seu filho, Alchuru, sendo torturado, sendo massacrado, sendo humilhado, comendo barro, comendo até a ração que dava para eles, era a ração dos animais e era a sobra. E Alru interviu. E Alru deu chance a Faraó. Deu 10 chances. E Alru falou 10 vezes com Faraó, por boca de Merúshua e por ajuda de Haron. Mas Faraó não deu ouvido. E deu no que deu. E você? Dá ouvido a Yahu? Dá ouvido à voz do Urur? Ou vai se contender com o Urura, do entendimento Urura da vida, da rainha, da vida eterna? Bom seria que todos viessem a voltar-se para Yahu. Esse é o propósito. Esse é o desejo de Ur. Mas esse não é o desejo nem o propósito do homem. O desejo e o propósito do homem é corromper-se a cada dia. A terra está infestada de homens corruptos e ainda mais os que governam Adamar, aqueles que têm posição, aqueles que têm posse. Eles criam seus bancos e não se contentam com o dinheiro dos seus bancos. Ainda produzem grande quantia de entorpecente. Navios cheios de entorpecente, de drogas, de cocaína, de tudo aquilo que vai fazer mal para o homem. Por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. Mata-se uma vida por causa do dinheiro. E não há homem que dá jeito nessa corrupção generalizada da terra. Essa terra é como no tempo de Enoque. É como nos tempos de Sodoma e Amorá. Gomorra, Sodoma e Gomorra, os nomes foram traduzidos para você entender melhor. Tá como naqueles tempos. Homens sem afeição, sem afeto. Mulheres sem afeição e sem afeto. Amantes de si mesmo. Amantes do ídolo dessa terra que é o dinheiro. É o Deus Mamon. E como pode tu servir a dois patrões? Ou agradará um, ou odiará o outro. Então escolhe a quem tu queres servir. Escolhe servir Yahu para a vida eterna. Escolhe servir a Mamon, o Deus deste século, o dinheiro, para a sua destruição eterna. Para ser lançado naquele dia, no abismo profundo do lago de fogo com pedras de enxofre. Ali haverá pranto e ranger de dente. E a porta do abismo não será aberta para sair. Quem entrou não sai mais. Agora, aqueles que entrarem para a salvação, para o show maior, entrou, estão livres deste corpo do pecado, deste corpo da maldição, que foi adquirido no Éden, por Adão e Caviar, onde se corromperam com Hassatã, negando a Urim, negando a Yahu, podendo comer da árvore da vida, podemos comer da palavra dos conselhos de Yahushua, podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore da morte, da mentira, da morte eterna, que é Hassatã. Eles ficaram maravilhados com um ser caído, um ser que negou a servir a Yahu no Shomayal, queria subir acima das Kokavi, acima do trono de Yahu e se estabelecer, mas nem lá chegou. Yahu leu os pensamentos dele, os pensamentos e os desejos do coração
daquele querubim, daquele ser criado por Yahweh. Mas está longe de ser o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro ser maior do show maior. Além dele, existe mais. Gaburu, Mihayu. Yahweh, na criação deste ser, já sabia que ele seria arrogante, que ele seria soberbo, que ele não seria humilde, que ele não seria dependente, que ele não seria submisso a Yahweh. Yahweh, na sua grandeza, sabia que faria o homem no sexto ion da criação, mas que o homem viria a se corromper-se. Mas Yahweh tem o antídoto, Yahweh tem o remédio, tem a cura para a sua doença. No próprio homem, no próprio sangue, na própria carne. Ele venceu o mal, a arrogância, a astúcia, a mentira e a morte. No corpo físico, na mente lúcida, submissa, dependente e humilde a Yahweh, na mente do Mehushihai. Por isso, quem não crê no Mehushihai, quem não segue Mehushihai, está longe da Sholem da salvação. Porque só em Shua e Yahushua há vida eterna. Fora dele não há vida. Aminal. Essa foi olhar universal Yahushua. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. O livro das vidas, capítulo 49. Espero te ver novamente. E em outra condição. Na condição de crer. Enquanto tu viveres nessa terra, ser-te-á dado a chance, a oportunidade de se arrepender de seus maus caminhos, seus pecados, de toda sua idolatria, abandonar os seus maridos, que são falsos, que são seus ídolos. Não é isso? Como a mulher de Samaria. Esses maridos que você teve, que você tem, não é o seu marido. O que você está com ele não é o seu marido. Em outras palavras, Yahushua quis dizer para ela: o seu marido está de frente de ti, mas você está divorciada dele. Você está em grande adultério. Você está em grande adultério, adorando os impostores, os ídolos. Os ídolos que têm boca, mas não falam, que têm cabeça, mas não pensam, que têm mãos, mas não palpam, têm braços, mas não abraçam, tem perna, mas não andam. E que mentem. E que nem vida há neles, nem rainha há neles, e nem poder, nem autoridade de salvação tem para te dar. Abandone esses maridos, falsos maridos, e abrace o seu verdadeiro dono, o seu verdadeiro Mugihu, o seu verdadeiro Mauro, que é Yahushua, ou Mehushai, ou Rim, aquele que criou todas as coisas. Se não fosse por ele, nada do que foi feito seria feito. Yahushua é a base, é o alicerce de toda a criação. Ele é o sustentáculo de todo o universo. Ele é o sustentáculo, ele é a vida, ele é a Rain, que faz jorrar para a vida eterna. Aminal. Sholem. Salvação. Aos que buscam, aos que procuram a salvação. E maldição aos que buscam a maldição. Aos que são destinados que sejam malditos sempre na face da Dama, e que não alcancem jamais a benevolência de U, porquanto aborrece o Rim de toda a criação. Aminal.